Agora, gente, fazer pão com farinha de mercado é proibido? Não. Significa que você, se usar farinha de mercado, você não vai ter alvéolo, você não vai ter pestana? Não, de forma alguma. É lógico que, assim, se você puser na balança uma farinha de mercado, né? E uma farinha com maior qualidade, né? Com maior característica de proteína, uma farinha que seja pura de fato, você vai ter melhor benefício. Com certeza. Cada farinha, ela tem um limite, tá? E outra coisa que é muito importante, conhecer esses limites é extremamente importante para a gente ter resultados excelentes, mesmo com farinha de mercado. Então, saber utilizar a farinha da forma correta, fazer uma leitura dela, entender como é que ela reage quando a gente está hidratando, qual é o limite dela. Então, se eu começo hoje, vamos dar exemplo, tá? Aqui, perguntinha básica, vamos lá. Pego farinha de mercado, sem conhecer, começa a jogar água nela, bota lá, vou pegar farinha de mercado, vou colocar 80% de água. O que vai acontecer? Se a gente usar uma farinha sem critério, sem conhecer a real estrutura dela e sair jogando água, vai dar problema. É fato isso, né? Então, assim, não pode simplesmente usar sem critério. Tem que entender limite. Outra coisa, assim, problema clássico de farinha, gente. Recebo muita pergunta sobre isso. Ricardo, o que é o W da farinha? A força de uma farinha, ela é medida em laboratório, tá? São testes mecânicos que são feitos, né? O W é o índice da capacidade de panificação. É o índice de força do glúten da farinha. E ele é usado para quê? Para classificar as farinhas de acordo com a força dela. Uma farinha com W alto significa que ela tem o quê? Um alto percentual de glúten. Significa que a farinha vai absorver mais água, a massa vai crescer mais lentamente. Por quê? Porque a teia de glúten, a malha de glúten, vai ser mais resistente e vai ser mais firme. Por outro lado, um índice baixo de W, ou seja, uma farinha com W baixo, significa o quê? Que ela tem um baixo percentual de glúten, a farinha vai absorver pouca água e a massa vai tender a crescer de forma mais rápida. Por quê? Porque esse escudo, né, a malha de glúten, o escudo glutinoso, né, ele permite que esses gases sejam liberados com maior facilidade e a massa vai ficar mais leve e menos compacta. Generalizando, quanto maior o tempo de fermentação de uma massa, maior vai ser o índice de W que você precisa de uma farinha. Então, se eu quero fazer um pão, fermentação natural, fermentação longa, quero fazer um pão de 24, 30 horas, 36 horas, eu preciso de uma farinha com força, ou seja, com W alto. O que é uma farinha com W alto, Ricardo? Farinha com W alto é farinha com W acima de 300 normalmente. Estou falando aí, vou dar exemplos agora práticos, tá? Trigo de origem da Irati tem 320. 5 Stagione Superiore, W330. Caputo, a Saco Rosso, 320. A Anaconda PNS, 310. Manitoba tem W400. Farinhas a Petra 6384, ela tem W alto também, que é uma farinha para panetone. Então, assim, são farinhas que têm muito glúten, força grande, requerem tempos maiores de fermentação, ok? Por quê? Com isso, a gente vai ter uma melhor capacidade de desenvolver o glúten da massa e reter o ar. O que é esse ar que está retido ali, gente? Dióxido de carbono produzido durante a fermentação, ok? Gente, farinha forte, W acima de 300, ok? Normalmente a gente classifica dessa forma. Farinha de média força, a gente está falando de 250, 260 a 300, e farinhas de baixa força de 250 para baixo. E são farinhas que a gente recomenda para poder utilizar com baguete, né, que é bacana. Normalmente baguete é um processo que a gente faz com farinhas mais fracas, por conta do processo que a gente faz. Eu curto bastante fazer baguete com processo invertido. A gente no Brasil tem classificações de farinhas, né? A gente tem por região, tá? Por país, a gente tem classificações de farinhas diferentes. No caso do Brasil, tá? A gente classifica a farinha em 3 tipos, tá? Tipo 1, tipo 2 e integral, né? Elas têm normalmente farinha tipo 1, todas as 3, tá? O Ministério da Agricultura, ele determina que essas farinhas tenham no mínimo 7,5 de proteína, tá, para tipo 1,
8% para tipo 2 integral. Muita gente me pergunta sobre a questão dos rótulos de farinhas. A gente, quando pega a embalagem no rótulo e lê essas informações aqui, tá? Nem sempre essa informação que está aqui, que é a informação nutricional do produto, tá? Da farinha, tem a ver com a quantidade de proteínas que a gente tem de fato na farinha, tá? Essa informação que tem aqui, normalmente, é uma informação que ela é errônea. Ela induz a gente ao erro, porque aqui é uma informação nutricional. É diferente do que, de fato, a farinha é. Então, muita gente, às vezes, pega a farinha de mercado. Ah, Ricardo, eu vi a farinha aqui XPTO, que está escrito que na porção de 50 gramas tem 6%, então ela tem 12% de proteína. Não.